Bem-vindos, encantos! O meu nome é Márcia e hoje a gente vai fazer um vídeo sobre reaproveitamento de tecido, ou seja, de retalhos e também de organização de cabos que a gente tem por casa solto. E como não, o nosso protagonista de hoje vai ser o tecido, ou melhor, o retalho de tecido. Eu separei alguns aqui que eu tinha por casa, simplesmente dei uma acertadinha neles para que eles pudessem ficar retinhos e me facilitar na hora da costura. Eles não têm medidas porque, como eu disse a vocês no princípio do vídeo, é retalho mesmo. Eu vou dar uma amostra para vocês aqui desse que é o maior que eu tenho. Ele tem mais ou menos 7 centímetros de largura por uns 30 de comprimento. Então, é isso aí, 7 centímetros de largura por uns 30 centímetros de comprimento. O mínimo que a gente tem que ter de comprimento são uns 15, 20 centímetros para que fique legal o nosso cabo. Isso para cabo grande. Se a gente for precisar para fone de ouvido, pode ser mais estreito e mais curtinho, porque aí a gente não vai precisar dar tanta volta no cabo. E o cabo, senão, vai sair do nosso tecidinho. Se você não tem um tecido tão compridinho, tem 2 tecidos curtos, não tem problema. Você faz como esse meu. Tem 2 pedacinhos e a gente vai unir eles na costura depois, fazendo a costura em toda a volta, mas isso eu explico para vocês daqui a pouquinho. Para eu mostrar para vocês como qualquer tamanho de tecido serve, eu estou utilizando um tecido que tem mais ou menos 24 centímetros por 4. Então, eu virei ele direito com direito e dobrei na metade. Então, a parte bonita fica junto com a parte bonita, olhando uma para o outro, beijando frente com frente. E aí, eu vou passar uma costura em volta dele todo, deixando uma partezinha para abrir, para desvirar. Então, uma partezinha tem que ficar aberta. Essa parte aí que tá fechada, a gente não precisa costurar, obviamente. No caso dos 2 retalhinhos que a gente tem, a gente passa a costurinha em volta dele todinho, deixando uma parte simplesmente aberta, fazendo retrocesso no começo e no fim, para que na hora de desvirar não descosture. E aí, a gente costura ele todo, deixando a partezinha e a gente desvira no final. Vou cortar também os biquinhos dos extremos, ou seja, das laterais, para que assim na hora de virar os biquinhos possam ficar bem certinho e eu não tenho problema de ficar tudo empapuçado por dentro. Outro passo que eu vou fazer, mas não é extremamente necessário, você faz se você quiser, é dar um pique bem na abertura de onde eu deixei para poder desvirar e cortar o resto, ou seja, o excesso de tecido que eu tenho ali perto das costuras. Então, simplesmente eu deixo o mesmo tamanho de tecidinho na abertura e o resto eu corto com a ajuda da tesoura para que ele possa ficar mais aparado e eu não tenha muito tecido pelo lado de dentro. Depois de recortar tudo, você vai ter algo assim, um pouco de tecido bem na abertura e o resto bem rente à nossa costura. Só tenha cuidado para você não cortar as linhas, mas como eu disse antes, para você não é um passo essencial nesse caso. Algo importante sim é você cortar as linhas que sobram antes de desvirar o seu trabalho e é importante você começar com o tecido já passadinho, porque assim você não tem problema dele ficar torto. Eu vou desvirar com a ajuda do dedo, já que esse tecido é bem pequenininho, mas senão você pode usar um hashi, uma tesoura ou que você tiver um objeto meio compridinho para que você possa fazer assim com que os cantinhos saiam totalmente e fiquem um quadradinho bem bonitinho, nesse caso um retângulo. Como eu tinha vários tecidinhos ou vários retalhinhos aqui em casa, eu pude fazer alguns com as pontas arredondadas, como esse que eu tô mostrando pra vocês, um com ponta triangular, fiz também com ponta retinha, e você brinca do jeito que você quiser. O importante é depois que você costurar todos, desvirar todos, faz assim uma produção, você corta tudo, passa tudo, corta tudo, costura tudo e depois volta a passar novamente, fazendo com que a pontinha fique para dentro. Eu dou a primeira passada assim de ferro para que ele se assente e depois eu giro a ponta para dentro e passo novamente o ferro para que quando eu vá fazer a costurinha ali para fechar aquele buraquinho que a gente deixou para desvirar, ele possa ficar perfeito e não note muito que a gente deixou a abertura, mas que obviamente a gente teve que fazer assim para que a gente pudesse costurar o nosso tecido. Depois disso a gente rebate a costura, ou seja, a gente faz uma costurinha em volta dele todinho, passando por ele todo para que assim a peça fique mais bonitinha e tudo fique mais assentado. O diferencial desse vídeo de hoje vai ser como colocar com essas maquininhas bem caseiras um botão à pressão. Esses botões são aqueles de roupa de bebês, de calça plástica, na época que tinha ainda calça plástica. E todas essas coisas. A gente simplesmente vira o tecidinho para ver onde cabe mais ou menos o botão e aí é onde a gente faz a marcação.
Eu comprei a minha maquininha no Amazon, aqui na Espanha, mas se você não tem Amazon no Brasil ou o Amazon no Brasil não fornece esse tipo de coisa, eu ainda não sei, não estou informada se faz ou não. Você pode comprar nessas lojas chinesas virtuais, como por exemplo no AliExpress, porque eu sei que lá sim vende. Geralmente é máquina para colocar snap, que chama. Você faz um furo com o agulhão bem no lugar onde você vai precisar colocar o botão, e a parte bonita do botão, ou seja, aquela parte que a gente fica vendo por fora, que ela é lisinha, a gente coloca ela por ali e põe bem no furinho que a gente fez com a ajuda do agulhão. Enfia o biquinho dela ali e pronto, ela já está dentro, a gente já tem meio botão posto. Depois a gente pega uma das partes de dentro do botão, que é essa que tem furinho. Eu não sei se esse é o macho ou a fêmea, porque tem as duas partes, a gente vai precisar das duas. E aí a gente coloca ele na maquininha, que ela já vem assim montada, certinha, bem bonitinha. A parte bonita a gente coloca na parte de baixo, na parte preta, que é a parte lisa. E aperta um pouquinho, fazendo uma mínima pressão, porque ela assim, ela já fica certinha no lugar. Ela amassa o botão ali e ele já prende. Do outro lado a gente vai colocar a outra parte do botão, a outra metade. Se esse era o macho, então a gente vai colocar a fêmea. Se era a fêmea, a gente vai colocar o macho. A única coisa que você tem que estar atento, que a gente tem que colocar a parte bonita de um lado do tecido e a parte bonita do outro lado do tecido, para que ele possa se encontrar, tá vendo? Ele ficou um bonito para um lado e um bonito para o outro. E aí a gente encontra a pecinha que vai ser o encaixe daquela primeira que a gente utilizou. E aí a gente faz o mesmo processo, a parte bonita na parte preta, e aí a gente encaixa ela na maquininha e faz um pouquinho de pressão e tá pronto, voilá! Você já tem um botão de pressão colocadinho, certinho, com uma máquina super caseira do chinês. Eu achei bem incrível, mas se você não tiver, você pode pôr um velcro aí, ou aquele botãozinho à pressão também que nós temos, que é costurado. Pois então, você pode fazer. O importante é você não deixar de fazer uma manualidade, porque você não tem material igual o que você vê na internet. O interessante é você usar sua imaginação e fazer coisas criativas. Nesse daí, que é um pouco mais largo, eu vou colocar 2 botões à pressão, um de um lado e o outro do outro. Como esse outro era bem estreito, eu não precisei de 2, com um só valia. Mas nesse mais larguinho, vocês vão ver que eu coloco um botão, 2 botões, um de cada lateral. Quando eu comprei a máquina, já vieram todos esses botões coloridos juntos, porque assim, ela já vem o conjunto. Então eu acho que vale super a pena, ela custou bem baratinho e veio um montão de botão. Quando a gente terminar já com esses botões, fazer muitas coisinhas de artesanato, aí a gente só compra o botão e pronto. Ela vem também com outras 2 pecinhas de reposto na máquina, para que quando a gente estragar alguma, a gente possa mudar. Mas ela vale bem baratinho, eu não sei quanto vale aí no Brasil, mas é só vocês pesquisarem. Se vocês souberem, vocês podem colocar aqui no comentário também aonde comprar e que coisas, ou melhor, quanto custa a maquininha, porque às vezes vocês perguntam pra mim e eu morando aqui na Espanha fica difícil eu saber o preço das coisas aí do Brasil. Eu espero que essa dica sirva para vocês, que vocês possam saber que existem máquinas no mercado bem fáceis de utilizar, bem baratinhas, porque às vezes a gente vai colocar um botãozinho à pressão simples em uma coisa tão boba como essa que eu ensinei vocês fazerem hoje, e fica caro porque a pessoa cobra caro de vocês, vocês não têm o balancinho. Então com uma maquininha dessa do chinês, vocês podem colocar snap no mundo inteiro, botão de pressão para todos aqui. O retalhinho também vocês podem retirar do armário e utilizá-los para fazer algo útil e organizar sua casa, sua bolsa, sua mala quando você for viajar, porque cabo enrolado é cabo embolado. Então, o meu do fio de passar roupa sempre caía e eu achava terrível. Agora tá tudo organizado. Eu espero que vocês gostem. Se inscreve no canal se não for inscrito e deixa o like pra mim. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e um beijo. Tchau, tchau!